Bem, boa noite, amigos telespectadores da TV Pontal, Band em Porto Nacional. E é com muito carinho que estamos aqui com mais uma edição do nosso programa Você em Destaque. Nosso destaque de hoje é o nosso amigo César Melo. Ele que é nascido na cidade de Bom Jesus, Ponte Alta do Bom Jesus, criado na cidade de Dianópolis, né, filho da sua mãe Maria de Melo Mendes, mãe de 9 filhos, sendo 7 homens e 2 mulheres. Criou os filhos lavando roupa e passando, né? É esposo da dona Cleia Melo, pai da Emily, e proprietário do Prisma, uma escola que vem crescendo muito em Porto Nacional e também com filial na cidade de Palmas. Boa noite, César. Boa noite. Boa noite, Wesley. É um grande prazer receber esse convite, né, vindo de um programa com grande audiência, grande respeito que vocês têm alcançado nessa cidade, né, através de outros programas também que nós já participamos junto. É um grande prazer estar aqui. César, Ponte Alta do Bom Jesus, próximo a Dianópolis, né? Você nasceu lá e foi criado em Dianópolis. Eu queria que você contasse para os nossos telespectadores como foi a sua infância. Bom, Wesley, não foi fácil não, cara. Minha infância, comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 7 anos de idade, né, engraxava, vendia geladinho, vendia picolé, sempre procurando ajudar a minha mãe, porque sou de família com muita criança, família grande, né? Então eu, apesar de não ser o mais velho, tenho uma irmã e 2 irmãos na minha frente, e apesar de pequeno também, que sempre fui pequeno, sempre procurei, tá, mesmo na infância, né, tá contribuindo com o ordenado que a gente, como você contou aí, a minha mãe passava, né, lavava, passava, então para a gente ajudar no ordenado nós tínhamos que trabalhar. Você tinha tempo para jogar bola, curtir com a criançada, ir pro riacho, tomar banho? Como é que era essa sua vida de moleque? Na verdade sim, né, próximo da minha casa, assim, próximo assim uns 5 quilômetros, para criança sabe como é que é, né, é perto. Então a gente sempre no final do dia, a gente escapulia, ia jogar uma bolinha e às vezes ia tomar banho num local por nome de Progresso, lá em Dianópolis. Quem é de lá sabe do que eu tô falando. E vida normal de criança, né? Só que tinha um pouco de responsabilidade já desde pequeno, porque tinha que colocar comida em casa, né? Aos 14 anos você foi morar na cidade de Goiânia, foi tentar a vida lá, tentar morar, aliás, a cidade de Brasília, né? Foi tentar a vida lá. Conta pra gente essa sua experiência aí de adolescente numa cidade grande, na capital do país. Cara, é o seguinte, quando passei dos 12 anos de idade, a gente via aquela labuta, aquela vida difícil, né? Só fazia para comer. Então, a gente assistia muita novela, via Brasília na televisão, em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, começou a nascer um desejo, assim, de sair, de conquistar algo, né? Então, eu comecei a bater na tecla em casa, pedir para minha mãe que eu queria ir embora, queria ir embora, queria ir embora. E a minha mãe falava para mim, meu filho, você vai para onde? Fazer o quê nessa idade? E aí, nesse período, eu comecei a ter contato com os primos meus que tinham em Brasília, né? E aí, entre 13 e 14 anos, o Paulo, que hoje é Dr. Paulo Roberto, me fez o convite para ir para Brasília. E aí, então, eu fui para Brasília para tentar, né, melhorar de vida. A gente tinha um sonho de conquista, né? E aí eu fui embora. Como é que foi essa sua vida lá em Brasília? Wesley. Dos 14 aos 18, não é isso? Exatamente. Dos 14 aos 18 eu morei em Brasília. Não uma vida fácil, porque você morar na casa dos outros não é fácil. Principalmente para quem está te recebendo, né? Por mais que as pessoas, hoje que sou adulto, entendam que você ter alguém na sua casa que não faz parte diretamente da sua família não é fácil. Mas foi uma vida de muito aprendizado. Eu voltava na minha casa de ano em ano para rever a minha mãe, rever meus irmãos. Mas eu tinha um objetivo, que era vencer na vida. Então eu sabia que aquele era um processo que eu teria que passar, né, para quando eu conseguisse algo, eu dar valor. Então eu passei ele com muita labuta, inclusive me alistei lá em Brasília mesmo, e graças a Deus não fui chamado, tá? Na verdade,
Passei por excesso de contingente, e daí eu fui embora para Brasília, né? E esse meu primo, que até então eu morava na casa dele, ele foi morar em São Paulo. E aí a gente sempre manteve contato e ele me convidou para ir embora para São Paulo. E aí eu peguei o barco e fui embora. E lá em São Paulo, como é que foi a sua vida, César? Lá em São Paulo eu tinha terminado de completar 18 anos, consegui um trabalho, né? E o meu primo me incentivou a fazer curso de música, porque eu gostava muito de cantar. Inclusive o meu apelido lá em Brasília, em Formosa, onde a mãe dele morava em Formosa, então a gente sempre estava no final de semana lá. Então o meu apelido era Zezezinho, sabe? Então ele, quando foi para São Paulo, ele falou: "Ó, César, daqui eu já estou bem empregado, ganhando dinheiro, então eu pago para você, a princípio, para você começar um curso aí de afinação, porque uma coisa é a gente cantar muito sem instrumento, outra coisa é você cantar com instrumento. Você é músico, você sabe disso." E aí foi a melhor coisa que eu fiz lá, tá? Foi aprender a ser afinado. Tá certo? E aí você resolveu depois voltar para o Tocantins, né? Resolveu voltar para o Tocantins, já que São Paulo não deu certo. Você aprendeu a cantar, ficou mais afinado, mas lá não teve muito sucesso e você veio tentar a vida aqui no Tocantins novamente. Foi, na verdade, eu estava bem empregado em São Paulo, tá? Na época que eu resolvi voltar. E eu comecei a namorar uma menina, uma carioca. Até não sei nem se é bom contar isso aqui, né? Mas É na bom, verdade pode contar. faz parte da história. E aí, ela morava no Rio de Janeiro e eu morava em São Paulo. E o meu chefe do meu trabalho me convidou um dia para ir na casa dele, porque sabia que eu cantava e ele também era muito incutido com música. E aí a gente tocando um violãozinho no final de semana, eu conheci a cunhada dele, que era carioca. Tá? E aí a menina, né, incutiu. E aí eu fiquei nessa de ir pro Rio de Janeiro pra ver A carioca. a carioca. E nessa brincadeira o pai dela falou que eu tava ganhando pouco. Que se eu fosse pro Rio de Janeiro, ele me conseguiria um trabalho melhor. Aí sabe como é que é, né? Tava bem ligado na menina, larguei tudo, pedi conta. E meu primo até me orientou: "César, não vai não, cara, que você não conhece, pô, você não conhece carioca." Eu falei: "Não, eu vou, porque eu acho que eu vou lá, vou me dar bem." É fria. Já Cara, morei no Rio de Janeiro. passei um mês lá, Wesley. O dinheiro que eu tinha ganhado da minha rescisão, cara, com 25 dias o dinheiro já tava quase no final, porque eu sempre ajudava, né? Eu não sou de ir pros lugares e não ajudar, porque todo dia a gente come, todo dia tem alimento, né? Eu sei que com 25 dias eu liguei de volta pro meu primo e falei pra ele que o trem tava feio, que todo dia o meu então sogro ia prometendo e nessa brincadeira não saía nada, o dinheiro tava acabando e eu tava com medo quando o dinheiro acabasse. E esse sogro, então, ele em plena segunda-feira ele ia pra praia. Vida de carioca. Gosta muito de trabalhar, né? Vida de carioca. Aí eu falei pra ele: "Ó, só tem dinheiro pra chegar em São Paulo." Ele falou: "Não, mas você não consegue mais emprego onde você tava." Falei: "Não, eu quero voltar pro Tocantins." Ele falou: "Não, eu pago sua passagem de volta." Aí eu fui para eu menti lá que eu ia ver minha mãe em São Paulo. Fui pra São Paulo, lá ele pagou a minha passagem pra Goiânia. Até hoje a menina tá te esperando lá no Rio de Janeiro. E aí você veio para Goiânia, de Goiânia resolveu vir para Porto Nacional. Como é que foi essa história? A intenção era de Goiânia comprar uma passagem para Dianópolis, né? Porque até então não tinha passagem direto para Dianópolis. Então eu comprei até Goiânia, de Goiânia para Dianópolis. Quando cheguei na rodoviária, eu topei com meu cunhado, né? Daí ele me fez uma proposta de vir para Porto Nacional, que ele tinha muitos amigos, e ele conseguiu um emprego para mim. Aí, sabe, eu falei para ele que tava com muita saudade da minha mãe, queria ver minha mãe, tinha mais de ano que eu não via ela, e mesmo assim ele me convenceu para vir para Porto Nacional, passar uns dias, conseguir um emprego e ir para Dianópolis. E assim eu fiz. Aí veio para Porto Nacional, chegou aqui e conseguiu um emprego. Ou o cara fez que nem um carioca? Conta pra gente aí. Não, na verdade aqui foi muito bom. Na verdade ele me apresentou pro Adail Cerqueira, que é um grande amigo. Hoje eu falo com ele com grande prazer mesmo, porque foi uma pessoa que me estendeu a mão. Foi um dos primeiros empregos que eu tive aqui, foi com ele. E ele me colocou a princípio no posto, depois me levou para a churrascaria.
E lá eu fazia tudo. Às vezes era churrasqueira, às vezes era garçom, sabe? Tudo que me colocava eu Às vezes fazia. era cantor também. E aí, né, começou o Clube dos Violeiros. E esse Clube dos Violeiros, eu levei um amigo, eles não sabiam que eu cantava, eu levei um amigo por nome de Lucinei, mora em Indianópolis, o cara canta muito. E aí ensaiamos duas músicas, lembro que foi uma música de Christian Ralph, que é muito alta, e uma música de Jean Giovanni, que é muito baixa, para impressionar o público. E aí nós conseguimos fazer isso. Porque você cantar uma música de Christian Ralph, você conhece. Depois uma música de Jean Giovanni, nós cantamos. O pessoal gostou muito, né? O Lamartine, né, já levantou minha bola, falou, agora nós temos aqui na churrascaria um garçom e cantor. E assim, eu era como uma atraçãozinha dali do Clube dos Violeiros. Como foi o seu encontro com Cleia, sua esposa? Exatamente. Aí lá no Clube dos Violeiros eu conheci o Wesley, que é o seu xará, filho do seu Mário, né, seu Mário Contador, que naquela época tinha a dupla Henrique e Renan. E a dupla Henrique e Renan era formada pelo Wesley e pelo tio dele, O Lázaro. o Lázaro. Eles tiveram uma briga familiar, né, e o Lázaro voltou para Goiânia. E eles me fizeram um convite, né, me vendo cantar lá no Clube dos Violeiros, se eu topava assumir uns compromissos que eles tinham feito aí para tocar em algumas localidades, tipo Silvanópolis, né, alguns compromissos que eles já tinham feito contrato. Aí eu falei, não, vamos ensaiar. Se no ensaio vocês aprovarem, e até então ele tinha um empresário por nome de Tafarel, você lembra do Tafarel? Lembro sim. Então, aquele cara Grande me ajudou muito, aquele cara me ensinou muito. Já levei ele pra tocar na cidade de Monte do Carmo uma vez. Só nós dois. E aí, Imagina. o que deu? Ele não tocava muito e eu não cantava nada. Conta pra gente então a trajetória aí do músico César com a dupla Henrique e Renan. Cara, na verdade não foi muito tempo, até porque depois que eu conheci a Cleia, logo eu casei, né? E isso aí fez com que a gente se afastasse. Mas contando da época de música, ele tinha fechado alguns contratos, nós cumprimos os primeiros contratos. O Tafarel ficou satisfeito com a dupla, até então a gente era muito dedicado, né? Como eu nunca fui de bebê, então a gente sobra mais tempo, né? Então eu ensaiava muito, cumpri com os compromissos. E aí teve um compromisso aqui na pecuária. Nós fomos convidados para tocar na barraca da mãe do Wesley, que ela tinha uma barraca na pecuária, não sei se você lembra. Sim, Dona Araci. Você lembra de mim cantando? É Dona Iraci. Dona Você lembra de Iraci. nós cantando na barraca? Acho que você não lembra, né? Sim. Então, nós ainda pintou uma oportunidade para a gente cantar no mesmo palco do Bruno Marrone. Você lembra que o pessoal daqui de Porto Nacional sempre faz uma frente para os famosos, né? Então, Exatamente. pintou essa oportunidade para nós fizemos, foi uma experiência maravilhosa, né? E até então o Bruno Marrone não era tão famoso, ele era mais famoso aqui pro nosso lado, mas lá pro Goiás, lá para São Paulo, eles eram uma dupla boa, mas era uma promessa. Tava começando. Tava né? começando. E ali eu conheci a Cleia. Ali a Cleia ficou fã. Até então, estudante de letras, né, da UFT na época, né? Hoje Hoje que é a Universidade Federal do É, Tocantins. Na antes época era o Unitins, verdade. Então ali eu conheci a Cleia. E ali a minha vida deu uma... Parece não, Deus. Que eu venho falando pra você que Deus, ele me dá provas assim de muito apoio, de muita força o tempo todo, né? E ali a minha trajetória como um empresário começou a mudar desde que eu conheci a Cleia. Muito bem, nós vamos falar da trajetória de empresário do César Melo no nosso próximo bloco, daqui a pouquinho, aguarde.